Ô galerinha, eu não consigo não comentar isso, cara. Porque assim, eu acho que o fenômeno que eu vejo com vocês acontece também lá na minha casa. O Caio, ele é um amor quando tá só comigo, ou só com a Marli, ou só conosco. O máximo é aquelas brincadeiras normais para deixar a vida mais alegre. Agora eu tenho certeza que quando ele tá com os amiguinhos dele, ele é demoníaco. Não é a única explicação, cara, porque eu duvido que tu fosse mal educado assim como tu é, na minha frente, na frente da Nilce, porque eu me sinto tão desconfortável, mesmo que ela esteja falando com um indivíduo. E o resto cagando e andando, o resto, sabe, cara, eu acho isso tão nojento, asqueroso, porco. Eu penso, pô, tu com teu pai falando contigo, tu não fica no celular, né, enquanto teu pai tá falando contigo, pô, filho, né, ele tem que enfiar a mão na cara, eu acho, né. Não pode bater, mas tem que dar uma reprimenda, né, porque não é possível, cara. Não te esquece, é por isso que dá esse problema todo, é por isso essa notinha meia boca, na média, é por isso, às vezes, dificuldade, é uma falsa dificuldade, é falta de concentração, falta de boa vontade, falta de educação, né? Não vou botar no teu pai dessa vez, não, já está na hora de tu começar, né? É quase uma escolha que tu faz, não, eu quero ser assim, não é possível. Porque a Nilce é uma doce, né, cara? Uma doce uma mulher. Eu não ia conseguir falar para alguns de vocês, eu não tá com coordenação. Chegar aqui para dar um recado, e aí bunda mole, custa ficar 5 minutos em silêncio. Passou. Então tá, calorimetria. Ah, que bela manhã. O que é caloria? Isso. 1 grama de água. Aumenta 1 grau ou diminui 1 grau a temperatura, a troca energética teve um valor que a gente chama de uma caloria. Aumenta a temperatura, acrescenta uma caloria. Diminui a temperatura, retira 1 caloria. Se for 1 grama de água e tu retirou 1 caloria, baixa 1 grau a temperatura. Isto é a definição de uma caloria. Adivinha o que o aparelho calorímetro tem a capacidade de fazer? Medir calor, muito bem. Um aparelho incrível, calorímetro, ele mede o calor. Eu tenho um objeto aqui no laboratório e eu quero entender o comportamento térmico desse objeto. Vamos denominá-lo objeto A. Este objeto A é feito de uma substância X. Que belo objeto. Eu vou usar 2 máquinas incríveis, o calorímetro e um termômetro. Eu jogo o calor lá no laboratório para esse corpo, meço a quantidade de calor que eu joguei. 100 calorias. E meço a temperatura antes e depois. A temperatura era 20, passou para 40, logo variou 20 graus. 40 menos 20, 20 graus. Legal. Segundo experimento, jogo uma quantidade de calor para esse corpo de 200 calorias. Quanto que tu achas que eu mediria na variação de temperatura? Jogar 100 calorias. Aumentar 20 graus. Joga 200 calorias. Aumenta 20 graus de novo? Quase 40 graus. Isso. Deve aumentar. Aqui não é quase, tá? Isso aqui não é a natureza. Isso é o laboratório do Otávio. Esse negócio só existe na minha mente. Então aqui é 40. Não vem com aproximadamente não, mas parabéns pela participação. Isso mostra que ele está ligado naquela primeira definição original, que uma caloria não é uma caloria exatamente em qualquer variação de temperatura. Então parabéns. Mas aqui é tudo perfeito. Joga 300 calorias, variação de temperatura. Deus é matemático. Para uma pessoa normal, isso é um fenômeno idiota. Ela olha, que idiota. Mas não um gênio da ciência. Um gênio da ciência, ele olha... Sim, descobri! Descobri uma coisa nova. Vou chamar de capacidade térmica. Vou revolucionar a ciência. Capacidade térmica é o nome da minha descoberta. Capacidade térmica eu vou definir como a quantidade de calor que eu joguei para o corpo dividido pela variação de temperatura que ele sofreu. Por que essa ideia é ótima? Porque se eu calcular a capacidade térmica deste corpo A, quanto daria? 100 sobre 20
igual a 200 sobre 40. 5 calorias por grau Celsius. Interpretação física. Este corpo... Isso aí. Se ele recebe 5 calorias, aumenta um grau. Retira 10, acrescenta 15, retira π. Por isso que a fórmula é importante. Não adianta fazer continha de cabeça bonita. Se der merda, tu vai na fórmula π. Tá dividindo, passando, multiplicando, bum, calcula. Certo? 5 dividido por π daria, né? 1, alguma coisa. Tudo bem? Tudo bem? Quantas perguntas toscas eu poderia te fazer com essa fórmula? 3, basicamente. Claro que dentro do ΔT tem o final e o inicial. Eu poderia mexer com essa brincadeira. Pô, cara, como é óbvio isso, né? Como é óbvio. Capacidade térmica de um corpo é a relação quanto de energia ele deve receber para variar um grau. Nada demais. Que ideia simples, poderosa. Com essa ideia eu posso entender o comportamento térmico de um corpo. Eu levo o corpo para o laboratório, faço esse experimento. Aí eu calculo essa característica daquele corpo. E quando eu sei essa característica, aí eu sei que se eu colocar ele num forno e acrescentar tantas calorias, eu já sei qual é a temperatura que ele vai atingir. Ou se eu descubro qual foi a variação de temperatura, eu sei quanto de calor ele ganhou ou perdeu. Então uma ideia importantíssima para a indústria, uma ideia importantíssima para quem mexe com corpos que mudam de temperatura. Então essa experiência foi feita primeiro com água, né? Para descobrir que é uma caloria. Pois é, cara, assim, olha só, se nós formos pensar na história do desenvolvimento dessa ciência, eu acho que muito antes, eu acho, da gente ter uma noção de unidade de energia, eles já percebiam isso, que se eu fosse aquecer um pouco de água, ia ser mais rápido do que aquecer um monte de água. Isso já mostra que o cara tem noção de que a capacidade térmica de um corpo muda quando o tamanho dele muda. Então eu acho que antes de a gente definir o que era caloria, antes de a gente ter noção até do que é energia, que é uma ideia física refinada e recente, moderna, a galera já tinha essas noções de calorimetria prática do dia a dia, entendeu? O cara que costumava aquecer algum tipo de produto, aquecer leite para fazer queijo, esse cara já sabia, hoje eu vou trabalhar com o dobro de leite, já que as vaquinhas estão bombando. Então eu vou pegar o dobro de lenha para poder aquecer aquele dobro de leite. Saca? Então, isso é uma noção de calorimetria fantástica já para tu poder programar a tua vida, entendeu? Agora, quando a gente já estava com conhecimento bem avançadinho de calorimetria, alguém viu a necessidade, temos que definir uma unidade de energia. Já que um sujeito mede de um jeito, o outro mede do outro, né? Padronização, já é algo bem na ponta da ciência. Sim. Fala aí. Eu tinha dito que não se põe como você, grau Celsius por dividido. Não, nunca falou isso. Não disse? Não. Eu lembro que tinha explicado alguma coisa assim quando tu dizia que botava ele na menos 1. Não, os matemáticos criaram uma ideia que, para não usar uma fração, para ficar prático e para ter outras propriedades matemáticas importantes, eles criaram a ideia de que eu posso colocar um expoente negativo para representar essa divisão, né? E aí os físicos, gostando disso e querendo lembrar isso de repente para as pessoas, resolveram tirar a barrinha e colocar o menos 1 da mesma forma com unidades. Ou seja, caloria grau Celsius na menos 1 é exatamente a mesma coisa que caloria por grau Celsius. Não tem preferência, na verdade, de uma para outra. Fica à vontade. Galerinha, esse corpo aqui tem 10 gramas, tu vê? Nem tinha te comentado isso, mas ele tem 10 gramas. Eu te pergunto, se eu fosse para o laboratório com um corpo B, feito do mesmo material X, alumínio, alumínio, ouro, ouro, água, água. Corpo B. Mas esse corpo eu coloquei na balança, ele tem 100 gramas. Vai ser mais fácil ou mais difícil aquecer este exemplar? Então se no meu calorímetro acusa que eu joguei para ele 100 calorias, meço a temperatura final e inicial, subtrai uma da outra, quanto eu devo esperar de variação? 2, né? Porque é 10 vezes mais massivo
então vai ficar 10 vezes mais difícil de esquentar. A temperatura vai variar 10 vezes menos. Faz sentido? 2, faz sentido. Na prática, um número com vírgula nojento. Aqui no laboratório virtual tudo dá perfeito. A natureza é redonda aqui, né? Na verdade é tudo muito mais perigoso do que parece. Aí eu joguei 200 calorias. 200 calorias. Variação de temperatura. Meu Deus, que simplicidade, que idiota. 300 calorias. 6. Nada demais. Podemos calcular a capacidade térmica do corpo B? Quanto daria? 100 dividido por 2, que é o mesmo que 300 por 6, 200 por 4. Ou 50 calorias por grau Celsius. Ah, faz sentido, precisa de 10 vezes mais energia para variar um grau, já que eu tenho 10 vezes mais átomos para agitar. Não é lógico isso, cara? Pelo amor de Deus, como é lógico. Por mais que a ideia de caloria ainda seja uma abstração, né? Difícil tornar isso palpável, é uma ideia. Pô, que idiota, professor, essa aula. Uma pessoa normal também pensa assim. 10 vezes mais massa, 10 vezes mais capacidade térmica. Mas não um gênio. Um gênio que quer entender profundamente a natureza, ele olha esse fenômeno. Ah, sim! Descobri uma nova grandeza física que vai revolucionar a ciência. E eu vou chamar esta grandeza física de calor específico. Calor específico é uma ideia poderosa. Pô, tem capacidade é C, calor é C, capacidade é uma palavra grande, vou usar um C grande. Calor, palavra pequena, vou usar um C pequeno. É um perigo isso. Certo? Eu acho que não deve ter sido assim, entendeu? Mas eu decorei assim para não me confundir. Calor específico, meus queridos, nada mais é que a capacidade térmica dividida pela massa do corpo. Me ajudem. Mas é sempre... Botando isso... Não, pensei uma coisa... Me desculpa, tá? É porque eu tô concentrado que eu ainda não pude liberar a pergunta. Não, eu pensei em uma coisa, perguntar uma coisa, mas não... Só um pouquinho. Me ajudem, por favor, a calcular calor específico do corpo A e o calor específico do corpo B, por favor. Quanto é que daria para o corpo A? 5, capacidade térmica, né? 5 calorias por grau Celsius dividido por 10 gramas. Daria um calor específico de 0,5 unidade. Caloria por grau Celsius e grama. Eles vão ficar multiplicando ali se tu fizer a divisão de fração, né? Ou poderia ser caloria, grama na menos 1, grau Celsius na menos 1. Também poderia ser. Vamos calcular, daqui a pouco a gente interpreta fisicamente o resultado. Vamos calcular o calor específico do corpo B. 50 sobre 100. 50 sobre 100. Que daria um resultado de 0,5 calorias por grama grau Celsius. Interpretação física. Cada grama do corpo A, para variar 1 grau, exige meia caloria. Concorda comigo? Cada grama do corpo B, para variar 1 grau, exige... Mas é claro, né? Eles são feitos do mesmo material, é só que faltava uma grama desse material estando no corpo A se comportar diferentemente de uma grama do mesmo material conectada ao corpo B. Mas isso mostra uma coisa. Mostra que calor específico não é uma característica do corpo A. Essa nomenclatura é errada. Isso não é uma característica do corpo B. Isso é uma característica da substância X, que compõe o corpo. Então tomem cuidado, galera. Capacidade térmica é característica de corpos, enquanto o calor específico é uma característica de substância, de um material. Material. Essas duas ideias são poderosíssimas para a gente começar a entender o mundo do ponto de vista térmico. Me perdoa a demora, você sempre participa tanto e eu demorei tanto. É que eu não entendi a parte que tu disse que o corpo tinha 10 gramas, aí eu
variação de temperatura ficou 2, eu não entendi isso. Não tem problema, eu vou te fazer entender intuitivamente isso já já. Eu só queria saber se o valor específico seria da substância, se não ia ter que ter, por exemplo, que na matéria anterior que a gente viu, um alfa ou um beta que seja específico para cada substância. Sim, exatamente. Cada tipo de substância vai ter o seu Czinho. Mas não tem como ter a mesma capacidade térmica em uma massa igual e dar o mesmo calor específico para duas substâncias diferentes? Sim, poderia duas substâncias terem calor específico iguais. Isso pode acontecer. Pode acontecer, sem problema. Olha só que interessante. Talvez vocês ainda, como não tenham saído de casa, né, foi bem na tua idade que eu saí de casa. Foi quando eu fui morar sozinho com a minha irmã. Né, quando eu fui fazer o segundo ano do ensino médio. Isso foi muito importante para mim. Porque aí tu tem que cozinhar, tu tem que limpar o teu próprio banheiro, isso te exige uma série de organizações. Tu não vai ter o teu pai te enchendo o saco para acordar para ir para a escola, vai ter que acordar sozinho para ir para a escola. É uma série de responsabilidades fantásticas, né, que fazem a gente amadurecer um monte. Por isso que a gente já comentou, né, que tem governos que estimulam o jovem a sair de casa numa certa idade. Cara, meu Deus, parte do meu corpo é constituída de miojo e steak de frango. Aquela pasta que deve ter alguma parte de frango dissolvida com algum ácido bizarro. Claro, né, cara, custava pouco. Aí sobrava dinheiro pra balada, né, cara? Eu almoçava por 48 centavos, somando já o preço do miojo com steak, né? E o resto a gente economizava pra balada no final de semana. Eu percebi o quê? Quando eu ia fazer miojo pra mim, eu botava um fundinho de água na panela. Cara, em 2 minutos tava fervendo a água, mais 3 minutos tava comendo meu miojo. Quando meus amigos iam lá pra casa no final de semana e eu ia ter que fazer uma macarronada pra galera, eu tinha que botar a panela cheia de água dentro da boca do fogão, né, no fogão ali, em cima da boca do fogão. E era a mesma boca do mesmo fogão. O fogo estava com a mesma intensidade, só que esquentar a mesma água, mesmo material. Quando era uma massa grande, demorava um tempão. Tu concorda que esse fenômeno que eu presenciei na minha vida tem a ver com essa ideia de capacidade térmica? Tem a ver com o fato de quando eu aumentei a massa da substância, demorou mais tempo para aumentar a temperatura, né? Porque exigia mais energia para aumentar a temperatura. Tinha mais átomos ali para sacudir, certo? Por isso que aumentando em 10 vezes a massa, diminuiu em 10 vezes a temperatura, porque eu joguei a mesma quantidade de calor. Se eu quisesse que a temperatura tivesse aumentado 20, eu teria que jogar 10 vezes mais que 100, eu teria que ter jogado 1000 calorias. Se eu tivesse jogado 1000 calorias, 10 vezes mais, aí que daria 20. Sacou a ideia? Parabéns pela pergunta. Se eu quisesse, tipo assim, escrever a definição do que é capacidade térmica, o que é isso? Bonito. Capacidade térmica é a energia necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura de determinado corpo. É porque quando eu penso em velocidade, parece tipo assim, que uma coisa suporta, entendeu? E é. Então, com aquela, tipo, o corpo dentro tem uma massa maior, parece que não é que ele suporta, mas ele precisa de mais calor. Foi a interpretação que eu dei, mas a tua interpretação e obrigado. Olha só, o negócio é o seguinte, vocês entenderam o que ela falou? A galera do fundo entendeu as perguntas? Fundamental essa discussão. Professor, capacidade me sugere a capacidade de ele receber, não a necessidade. Por que não chama necessidade térmica essa grandeza física? Olha, seria uma interpretação justa também, necessidade térmica. Mas por que capacidade? Por que esse corpo tem mais capacidade de receber calor do que esse? Vamos jogar calor para os dois. O que acontece com a temperatura? Aumenta. Quem aumenta mais? Esse, né? Joga mais calor. Aumenta mais a temperatura. Vai chegar uma hora que ele vai mudar de estado físico. E aí tudo muda. Quando esse cara começar a derreter, a capacidade térmica do corpo vai mudar, tu acredita? Porque o calor específico da substância muda quando ela muda de estado físico. E aí, ele, de certa forma, perdeu a capacidade de continuar recebendo a mesma quantidade de calor de antes. Aquele cara vai poder receber muito mais energia térmica até chegar nessa situação crítica de mudar de estado físico. Então ele vai ter mais capacidade de receber energia térmica. Então capacidade térmica também pode ser interpretado como a capacidade de receber energia. Quanto mais massa o corpo tem, mais capacidade de receber de calor ele tem sem mudar de estado físico, sem alterar o estado de agregação de suas moléculas. O calor continua com o calor do mesmo jeito, só muda o calor específico, não muda de... Sim, a técnica é só que a coisa estaria no estado líquido.
seria mais difícil trabalhar com ela. E no estado gasoso ainda pior, certo? No estado gasoso, a gente pode continuar falando em calor específico, normal. Só que aí começa a ficar um pouco mais delicado, né? Em termodinâmica no curso superior, nós vamos calcular o calor específico a volume constante, o calor específico a massa constante, começa a ficar mais bizarro. Mas aqui no ensino médio nós vamos tratar até o gás da mesma forma. Uma massa gasosa tem uma capacidade térmica, posso usar a fórmula da capacidade térmica. O gás tem o seu calor específico naquela situação. Então, o mesmo material em duas situações, só que um tem cada estado diferente, vai ter um calor específico diferente. Sim, cara, tu vê, 1 grama de água no estado sólido, para aquecer 1 grau, é 1 caloria. Gelo, que é o mesmo H2O. 1 grama de gelo no estado sólido, portanto, até no estado líquido, né? Retardado mental. Água líquida. Aumenta 1 grau, 1 graminha, exige 1 caloria, certo? Agora eu tenho gelo a menos 10, eu quero aquecer para menos 9. Tudo bem para vocês? 1 graminha de gelo. O leigo poderia chutar que era 1 caloria também, né? Mas não, cara, é só meia caloria. Esquentar gelo exige menos energia do que esquentar água. Aliás, era gelo. Aquela brincadeira ali era gelo, porque deu exatamente 0,5 calorias por grau Celsius. Aliás, é uma das possibilidades. Como o amigo perguntou, 2 substâncias diferentes podem ter o mesmo calor específico. Mas como o experimento virtual era meu, era gelo e está acabado. Era gelo. Enquanto ele está nessa transição do estado físico, ele tem uma capacidade térmica específica para aquela parte de transição ali. É a continuação da aula, meu Deus, hoje os astros estão alinhados. Muito obrigado pela participação. Ó, cara, tu vê, já vamos responder a tua pergunta. Essas 2 definições, já dá para fazer um monte de questão legal, só com as 2 isoladamente. Mas o mais comum não é isso. O mais comum é o vestibular trabalhar as 2 definições juntas. Porque as 2 fórmulas têm capacidade térmica, né? Eu posso isolar numa, tá dividindo, passa multiplicando, ficou assim, né? Tá dividindo, passa multiplicando, posso escrever assim também, né? Tranquilo? Isolou numa? Quantidade de calor é M vezes C vezes ΔT. M de massa, C de calor específico, ΔT variação de temperatura. Esse Q chama-se quantidade de calor. Quantidade de calor. Só que como dá para sentir mudança de temperatura, a gente vai chamar de quantidade de calor sensível. Porque ela está relacionada a uma mudança de temperatura. Cara, a primeira vez que me falaram alguma coisa de capacidade térmica, de calorimetria, foi isso aqui. Ah, se tu quiser calcular a quantidade de calor de um corpo que muda a temperatura, tu usa o macete. O cara vai entender, cara. Os caras não explicar, né, que primeiro tiveram uma ideia foda, capacidade térmica, depois outra ideia mais refinada, calor específico. E que a união dessas 2 fórmulas surge essa encrenca aqui, o famoso que macete, diminui bastante a chance do cara entender o que está acontecendo. Mas na prática, o mais comum é simplesmente a gente aplicar o que macete. Por exemplo, imaginem vocês que trabalham numa empresa que funde alumínio. Fundição de alumínio. Faz objetos de alumínio a partir de alumínio derretido. Tu quer calcular quanto de energia tu vai gastar para gerar uma certa variação de temperatura num bloco de alumínio. Pequeno bloco de alumínio de 1 tonelada. Temperatura 20 graus Celsius. Eu quero aquecer até 520, ainda não vai derreter, mas já vai estar próximo. Só quero ter uma noção. Sabendo que o calor específico do alumínio é 0,217 calorias por grau Celsius. Não sei porque eu decorei o Czinho do alumínio. Ó, o negócio é o seguinte. Se tu quiser saber qual é a quantidade de calor necessária, é simplesmente pegar a massa do cara, já que é 1 tonelada, são 1000 quilogramas, 1 milhão de gramas, já que o Czinho está em caloria por grau Celsius. Concordam comigo? O Czinho é 0,217 e a variação de temperatura final menos inicial, 500. Quantidade de calor, 5 que multiplica 217.
35, 8, 10. Ah, mas tinha 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 10 na 8 calorias. Certo? Ou 108 milhões de calorias. Nada demais, né? Uma toneladinha de alumínio. O clássico é isso, né, cara? Claro que eu poderia ter te dado, o forno entregou ao alumínio 1 milhão de calorias, 1 trilhão de calorias. Calcule a massa de alumínio que foi aquecida. Ou, qual é o calor específico do alumínio? Eu forneceria os outros dados. Ou, qual é a temperatura inicial, sendo que a final era 520, fornecer todos os outros dados. Tu vê que legal, né? Então o professor de física cria um probleminha bobo como esse e calcula para ele o óbvio, quantidade de calor. Aí ele pega, na hora da prova, pergunta qual é a temperatura inicial e fornece todos os dados, inclusive esse, e deixa o aluno reverter a conta. É uma ótima maneira de criar questões de física, né? Podes criar tuas próprias questões de física, sem problema. Mas um amigo levantou a questão primordial, manda. Eu queria saber se dá pra tu generalizar, tipo 0,5 Czinho para calcular sólido, 1 Czinho para calcular... Não, tanto que a água sólida é 0,5, ó, e o alumínio é 0,2, certo? Tipo, ele meio que não dobra, tipo 0,4 alguma coisa, calorias. Ah, entendi. Do estado, se existe já essa relação tipo beta igual ao dobro do alfa, né? Mas não, cara, por incrível que pareça, essa relação não existe. Uma substância pode variar mais, menos ou até quase não variar de Czinho quando muda o estado físico. Tô falando do líquido para o sólido, para o gasoso muda drasticamente, geralmente. Ô galerinha, olha só que interessante, nós temos 3 ideias já, né? A ideia de capacidade térmica, que é para entender o comportamento térmico de um corpo. A ideia de calor específico, que dá para entender o comportamento térmico de uma substância, cada grama dela. Unindo essas 2 ideias surgiu o quimacete, que é a fórmula mais usada nesta área, na calorimetria. Que na verdade é a união dos 2 conceitos anteriores, certo? E nós vamos ter que gastar um tempo para tu aprender isso aí. Vai ter que fazer exercício, vai ter que te chatear, vai ter que errar, vai ter que ter dúvida, vai ter que interagir comigo. E assim por diante. Óbvio. Sim, sim. Sim, na termodinâmica é só isso, na verdade. Né? Na engenharia, a parte termodinâmica, tu fica estudando a calorimetria só dos gases. Entender o que acontece quando tu joga calor para um gás, né? Entender como é que esse processo acontece, como é que essa energia se transforma ou em expansão ou em aumento de temperatura do gás. Porque aqui tu vê, né, cara, como a substância no estado líquido ou sólido, ela não se expande, nem uma nuvem gasosa. Lembra que o gás tende a se expandir, né? Lembra do pum, peida e se expande. O gás, ele, com esse comportamento de expansibilidade dele, ele muda toda a brincadeira, porque parte da energia que ele recebe não vai se manifestar no aumento de temperatura, vai se manifestar na expansão. Por isso que quando tu usa desodorante aerosol fica gelado. Porque a energia que estava acumulada na agitação de suas moléculas, de temperatura, foi usada para expandir. Aí a molécula acalma. Aí fica frio pra caramba. Né? E aí o cara ninja da publicidade diz -2. O sovaco vai ficar -2. Nossa, como vai ficar cheiroso. Vai ficar bem gelado. Na verdade, qualquer gás, quando se expande, qualquer outro desodorante, né, o que usa o mesmo tipo de propelente, de gás para empurrar, né, as partículas de antitranspirante ou de odor contra a tua pele, vai acontecer esse fenômeno que nós estudaremos esse ano. Em termodinâmica nós estudaremos a continuação natural da matéria, vai ser investigar os gases. É possível deixar uma partícula tão gelada que ela pare? A ideia do 0 Kelvin é quase isso. Só que assim o átomo, ele tem uma, digamos assim, uma superfície acima da qual alguns elétrons ficam vibrando. E a gente, quando enxerga a vibração dessa casquinha do átomo. Quando um corpo atinge o 0 Kelvin, acima dessa superfície os elétrons não vibram mais. Mas não quer dizer que os elétrons pararam de orbitar o núcleo atômico. Se isso tivesse acontecido, o elétron mergulharia contra o próton, se fundindo num nêutron, e a matéria colabaria para um amontoado de nêutrons.
Então o 0 Kelvin é quando a vibração acima de um certo limite da casca atômica não existe mais. Mas ali embaixo ainda continuam partículas em alta velocidade vibrando. Não custa comentar que dentro do próprio núcleo atômico, lembra prótons e nêutrons que são feitos de quarks, down e up? Os quarks se movem uns em relação aos outros dentro do núcleo atômico a 30% da velocidade da luz. Tu vê que doença que é o núcleo atômico, né, cara? Adorei a participação, vamos voltar ao laboratório, comportem-se, por favor. Vamos continuar com o nosso experimento de jogar calor para as coisas e medir a variação da temperatura. Pelo que nós acabamos de ver, quando a gente joga calor para um corpo, a temperatura desse corpo tende a subir, normal. Está lá no laboratório, tem um objeto sólido na tua frente, tu enterra o termômetro nele, liga o bico de Bunsen, aquele foguinho ali embaixo, e vê a temperatura subindo. Legal. Tu até te distrai. Um colega fica com um cronômetro, né? Vocês ficam marcando o tempo e a temperatura, o tempo e a temperatura, e jogando conversa fiada fora. Chega uma hora que dá a sensação de que alguma coisa errada aconteceu. Porque o termômetro para de aumentar a temperatura. O tempo passa e o termômetro para de aumentar a temperatura. Tu dá a sensação de que o fogo apagou. Tu olha, o fogo está lá, lambendo a substância. Dá a sensação de que o termômetro estragou. Tu troca de termômetro, continua registrando a temperatura constante. E aí sim, tu olha mais atentamente para a substância e percebe que uma parte desse sólido está indo para o estado líquido. A química já nos comentou isso, né? Substâncias puras, ao mudar de estado físico, permanecem com a temperatura constante. Só depois que a última partícula sólida ir para o estado líquido, é que a temperatura volta a subir. Tu joga calor para o líquido, ele esquenta. Joga calor para o líquido, ele esquenta. Só que de repente a temperatura para de subir, o fogo apagou. O termômetro quebrou. O que está acontecendo? Está indo para o estado gasoso. Quando o último pedaçozinho líquido vai para o estado gasoso, a temperatura volta. E isso é só para substâncias puras. Substâncias puras. Tem a mistura eutética, azeotrópica, já viram isso? Né? Que aí só existe variação de temperatura ou na fusão ou na ebulição. As substâncias, as misturas de maneira geral, esse patamar existe, mas não é horizontal, né? Ele tem uma inclinaçãozinha. Clássico pra caramba. O que esse gráfico nos diz? Esse gráfico nos diz que nesses patamares, o que macete é lixo. Tu aceitas que essa fórmula é mentirosa para essa região? Eu te pergunto, quanto foi a variação de temperatura nesse patamar 1? 0. E o corpo não recebeu energia? Recebeu, né? Nesse caso aí, ele recebeu 200 calorias, ó. E não variou de temperatura. E a fórmula me diz que se a variação de temperatura é 0, daria 0. É mentira! Isso nos mostra que a fórmula, apesar de ser ótima, ela só serve quando o corpo muda de temperatura. Porque quando não muda a temperatura, a fórmula mente. Quando o corpo está mudando de estado, o que macete é lixo. Então, com substância que não seja pura, o que macete funciona? Funciona. Vai funcionar. Na parte de variação de temperatura vai funcionar. O problema é que quando está mudando de estado físico, ele vai continuar falhando. Mesmo com aquela pequena variação de temperatura. Porque aquela pequena variação de temperatura não vai revelar toda a troca energética. Afinal, as moléculas estão mudando de estado de agregação. Isso mostra que houve absorção de energia. Para eu pegar átomos que estão agarrados e fazer eles vibrar a ponto de eles começarem a deslizar um em relação aos outros, virar do estado sólido para o líquido, eu tenho que jogar energia. E essa energia não vai só se manifestar em agitação molecular, ela vai se manifestar na mudança de estado físico. Por isso que o quimacete não vai funcionar nem para substância pura, nem para misturas, quando houver mudança de físico. Por isso que nós temos que analisar com mais calma a mudança de estado físico. Vamos ao laboratório. E vamos continuar trabalhando com gelo, que nem na situação anterior. Peguei um pedacinho de gelo que está na iminência de derreter. Qual é a temperatura? 0. 0 graus Celsius. 10 gramas de gelo. 10 gramas de gelo, 0 graus Celsius. Se eu jogar mais uma caloria, começa a derreter. Não vai derreter tudo. Aí eu pego aquela máquina que mede calor, uma caixa de isopor.
Infelizmente o calorímetro é isso, é uma caixa de isopor onde mistura as coisas, mede a temperatura final. E aí, como ali no isopor a gente considera que o calor trocado foi só entre os dois corpos que estavam dentro do isopor, a gente consegue fazer uma continha e descobrir quanto calor foi trocado. O calorímetro é uma caixa de isopor. Tristeza, né? Não, vamos deixar romântico. Um calorímetro, uma máquina moderna, incrível, capaz de medir o calor. Transformamos o gelo em água a 0 grau. Houve variação de temperatura? Não, né? Só mudança de estado? 10 gramas. Quando a água vai do estado sólido para o líquido, não muda a sua massa. É a mesma quantidade de matéria que tinha ali. O calorímetro acusaria 800 calorias para essa transformação ocorrer. Se fosse 5 gramas, 400 calorias. Se fosse 20 gramas, tu está percebendo que a quantidade de energia para mudar o estado físico da matéria é diretamente proporcional à massa. Quanto mais massa, mais energia. Faz sentido? Para uma pessoa normal é algo idiota, mas não para um gênio. Para um gênio ele olha isso e tem uma sacada, ele tem uma ideia que ele vai lançar ao mundo. Se for uma ideia boa, vai vingar. Se for uma porcaria de uma ideia, os outros apontarão na cara dele, rirão dele, destruirão sua moral e ele será expurgado do mundo da ciência. Como é cruel a ciência, né, cara? A ideia chama-se calor específico latente. Muitos chamam só de calor latente, mas é errado. Calor específico latente. Calor já usamos, né, cara? A palavra, o Czinho. Vamos usar o L de latente, então. L. Calor específico latente de uma substância nada mais é que a razão entre a quantidade de calor usada para a mudança de estado físico dividido pela massa da substância que mudou de estado físico. No caso do gelo, qual é o calor específico latente ou o calor latente de fusão da água, da H2O? Qual é? Quanto deu? 800 calorias dividido por 10 gramas, que dá quanto? 80 calorias por grama. Interpretação física. Para derreter 1 grama de gelo, são necessários 80 calorias. 2 gramas de gelo, 160 calorias, e assim por diante. Pi gramas de gelo. Joga da fórmula e não reclama. Certo? Se for pi, tu bota pi aqui, 3 vezes 14, bota o L, que é 80, dividindo e passa multiplicando, e calcula. Para ficar bonitinho, tá dividindo, passa. E aí a fórmula a gente chama de quimolesa. Que macete? Quimolesa. As duas fórmulas mais usadas na calorimetria. Quando é que eu uso uma? Quando é que eu uso a outra? Que macete? Isso. Só pensar no ΔT. Se tem variação de temperatura, que macete. Porque uma tem ΔT, a outra não tem, né? Se não tem variação de temperatura, que moleza. Só assim. O que? O nome desse que? Esse aqui era chamado calor, quantidade de calor sensível. Como é o nome desse que? Quantidade de calor latente. Mas é o mesmo valor, vai ser? Pode coincidir, cara. Pode coincidir. Mas eu vou exemplificar para te ver como dar valores discrepantes assim, de maneira geral. A UFSC esses dias pediu para a galera: calcule a quantidade de calor para transformar tantas gramas de gelo a menos 20 graus Celsius em vapor d'água a tantos graus Celsius. Então, bem legal. Tinha que trabalhar bastante essas duas equações. Você disse que ele, quando passa do gelo para a água, ele não tem perda de massa, não tem a massa. Tem alguma substância que tem perda de massa? Não, porque massa, atração gravitacional, tem a ver com o número de átomos que compõem o corpo, né? Cada átomo atrai outro átomo. Quando eu aqueço, ele muda o estado de agregação, muda o volume que ele ocupa, muda a densidade, mas não a quantidade de átomos. Então não vai mudar a atração gravitacional, o peso não vai mudar. Sim, exatamente. Quando faz o experimento, tem que estar com esse gás enclausurado, senão tu vai ver que houve perda de massa. Acabou? Oh. Temos mais aulinha hoje, né? Na próxima aula, na nossa última aula, eu vou exemplificar o que macete de moleza e vou te botar para exercitar, que eu falei demais já. Isso aí, teoricamente, são 3 capítulos da nossa apostila, esse nosso bate-papo. Então, na última aula, eu faço um exemplo e tu vai ter o grande prazer de exercitar. Coisa linda, né? Valeu, galerinha.